Olá, alunos, aqui quem fala é a professora Viviane. Então, mais um vídeo aí para ajudá-los aí nas maiores dificuldades de vocês. Nesse momento aqui vai ser um vídeo referente à potência, que alguns alunos têm uma maior dificuldade. Então, a gente vai fazer o seguinte, potência. Quando no enunciado estiver falando determine a potência, calcule o valor da potência, o que que acontece? Primeiro passo que vocês têm que saber é o quê? Esse número grande aqui, eu chamo ele de base, tá bom? Então, esse meu número grande, eu vou chamar ele de base. O meu número pequenininho, eu vou chamar de expoente, tá? Então, o meu número pequeno eu chamo de expoente, que é o meu número que está sendo elevado, e o meu número grande eu vou chamar de base. Quando estiver falando, determine a potência, calcule o valor da potência, enfim, tá falando pra gente calcular o valor da potência, o que acontece? O erro de muita gente é fazer o quê? 12 vezes 2. Só que na potência não é isso. A potência, o nosso expoente, que é o número pequeno, nos informa, nos indica quantas vezes eu multiplico pelo meu próprio número a minha base. Então, aqui, ó, se aqui eu tenho o número 2, automaticamente o 12, que é a minha base, eu vou multiplicar ele 2 vezes. Então, vai ficar assim, ó, 12 vezes 12. Não é 12 vezes 2, é 12 vezes 12. Eu multiplico a quantidade de vezes que tá aqui o meu expoente me falando. Aí você faz o cálculo. Ah, se tivesse 12, 3, desculpa, ia ser 12 vezes 12 vezes 12, 3 vezes, tá bom? Então, aqui, 12 vezes 12 igual a 144. Então, a potência, gente, ela é muito facinho a partir do momento em que vocês conseguem entender que o meu expoente me indica quantas vezes eu multiplico por ele mesmo a minha base. E não multiplicar o número do expoente pela minha base, não é isso. É multiplicar as vezes que está sendo solicitado o meu número grandão pela quantidade de vezes que está sendo solicitado. Então, aqui, ó, 2 vezes eu fiz a multiplicação do próprio número, tá bom? Aqui tem mais algumas coisas mais requisitadas aí na apostila do ângulo que eu quis fazer para vocês, mas uma dica também muito legal que vocês não podem esquecer, que nessa questão aqui, ó, quando a gente determinar o valor das potências, que é para determinar o valor, o que que acontece? Se o número estiver elevado a zero, exemplo, se eu tivesse aqui, ó, 12 elevado a zero, para eu calcular essa potência, qualquer número elevado a zero, gente, é igual a 1, independente do número, pode ser 100 milhões aqui, o resultado sempre será 1. Isso aqui na hora de você calcular a potência, determinar a potência, tá bom? Essa regrinha funciona para essa questão aí de determinar o valor da potência, tá? Aqui do outro lado eu tenho mais 2 exemplos, que é o seguinte, quando eu estiver falando para vocês calcularem a propriedade da multiplicação de potência de mesma base, eu até grifei aqui as palavras-chave, que é multiplicação, potência de mesma base. Quando tiver essa palavra aqui, ó, de mesma base, o que que vocês deverão fazer? Vai ter a quantidade dos números lá. Vocês, quando fala mesma base, vocês vão manter a base uma vez só. Mantenho a minha base. E o que que eu vou fazer com meus expoentes? Ó, na multiplicação, eu somo os meus expoentes. Então, aqui eu vou somar o 2 mais o 6 aqui em cima. Então, 2 mais 6, 8. Pronto, eu calculei a minha propriedade da potência de mesma base. Quando estiver falando mesma base, eu mantenho a minha base e mexo apenas no meu expoente. Ou seja, eu somo. Até escrever aqui do ladinho para não esquecer, tá bom? Isso na multiplicação, também tem que ficar claro isso. Agora, se for na divisão, a mesma coisa, só que agora é divisão, propriedade de potência, propriedade de divisão de potência de mesma base. Eu faço o quê? Eu vou manter a minha base, mantenho uma só, que aqui no caso é o 6. E o que que eu vou fazer agora com meus expoentes? Eu vou subtrair, galera. Eu vou tirar, tá? Então, aqui no caso é 7 menos 2. 7 menos 2 é igual a 5, tá? Então, 6 elevado à quinta potência, tá bom?
Então, assim, galera, esses dois procedimentos aqui, vocês têm que prestar atenção no que estiver pedindo no enunciado. Se estiver falando propriedade de divisão ou de multiplicação de mesma base, eu não tenho que calcular aqui a sexta 6 elevado a 7, 6 elevado a 2, não. Eu tenho que manter a minha base e mexer apenas nos meus expoentes. Outra regrinha muito importante para vocês aí saberem e não esquecerem. Nesse caso aqui das propriedades, tanto da multiplicação como divisão, eu ainda até fiz aqui, esqueci de grifar esse daqui com amarelo também. Mas o que que acontece? Aqui, quando eu elevo a 0, é igual a 1, certo? Só que aqui, quando eu tiver o meu expoente, quando o meu expoente for 0, o que eu vou fazer aí na minha divisão? Se o meu expoente for 0, esse meu número eu não conto, tá? Eu não vou contar ele. Peço perdão aí pela gravação. Eu não vou contar ele, então vai ser a mesma coisa que nada, tá? Então, assim, eu não vou subtrair ele, nem nada, ó. Aqui, quando tá 0, eu mantenho o meu 6. Aqui, no caso, seria somar, né? Não sei se tá focando direito. Aqui, ó, é o número 4. Não sei se dá pra ver direito no vídeo, tá? Até aumentei um pouquinho. Então, o que que acontece? Mantenho a minha base. 0 mais 4 é 4. Agora, galera, outra dica importante. Quando eu não tiver nenhum número aqui em cima, automaticamente vocês têm que lembrar que existe um imaginário aqui. E ele faz total diferença na hora de eu fazer a minha conta. Então, aqui no caso, mantenho a minha base que é 6. Eu vou ter que fazer 2 menos 1, tá? Se eu tenho que fazer 2 menos 1, importante que vocês saibam que esse 1 ele não tá aqui discriminado. Eu coloquei ele aqui agora. Ele tá invisível, tá? Mas ele existe. Então, é importante vocês lembrarem disso, que quando não tiver número nenhum em cima, equivale a 1. Então, agora que eu teria que fazer 2 menos 1, que é igual a 1. Tá bom, gente? Peço desculpas pelos erros de gravações aí, tá? Mas eu espero ter ajudado vocês. Um beijo, até o próximo vídeo.